chamado ao preparo. As mensagens dos três anjos, que os primeiros adventistas começaram a estudar seriamente no início da década de 1840, são as últimas mensagens que serão compartilhadas com o mundo inteiro antes da vinda de Cristo. O primeiro anjo, Apocalipse 14, nos ordena a temer a Deus, adorá-lo, porque a hora do seu julgamento chegou. As mensagens dos três anjos, como um todo, nos levam ao versículo 14, que descreve a segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu. Portanto, concluímos que o propósito dessas mensagens é preparar as pessoas para esse evento tão esperado. Bom, a mensagem dos três anjos, ela é verdadeira, e nós precisamos sim adotar esses aspectos nos dias de hoje, nós como igrejas, ok? Agora, você precisa entender que vai chegar um momento em que duas testemunhas estarão anunciando essas mensagens. Isso a igreja não prega, porque isso daí é oriundo de Apocalipse 10, em que as duas testemunhas do Apocalipse 11 estarão pregando lá por 3 anos e meio. Nós precisamos entender esse tempo cronológico. E esta é a mensagem, porque neste momento, exatamente neste momento, está se levantando o anticristo. Por isso que existe esse corpo de mensagens angelicais. Porque neste momento é um momento de conflito entre o bem e o mal. Este sim é o conflito, em um tempo determinado. A palavra de Deus está repleta deste tempo determinado. Você vai poder perceber isso em Daniel 11, que falsas alianças estão se formando, e que eles vão começar a fazer guerra contra o povo santo, e vai ter um tempo determinado de ação. Que tempo é esse? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Qual é o tempo que a besta está agindo? 42 meses. Quanto tempo é 42 meses? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Este é o tempo de surgimento do anticristo para fazer guerra contra os santos. Este é o momento da ação do chifre pequeno real, lá no futuro, não no passado. Porque quem vai destruir esse reino, quem vai destruir esse poder e essa potestade, é Cristo com a sua vinda. Por isso que essa mensagem dos anjos, essas 3 mensagens angelicais, elas são para o futuro, porque tem um tempo específico para se cumprir. Quando o anjo está gritando, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ele está dizendo, é agora o momento. Não está se referindo a um tempo que já passou e começou o juízo. Então, temam a Deus e dão-lhe glória porque o juízo investigativo começou. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Ok? O julgamento irá se iniciar quando Cristo voltar e quando ele chegar aqui nesse mundo e o seu reino for estabelecido sobre todos os outros reinos. Então todo o reino será julgado. Então todas as pessoas passarão por esse julgamento. Lá na vinda de Cristo. Deixar isso bem claro. Essas mensagens sempre tiveram um profundo impacto onde quer que fossem pregadas, com uma visão clara dos julgamentos de Deus que se aproximam contra o mundo. Os pregadores adventistas primitivos apelaram que as suas audiências se preparem com urgência para o retorno iminente de Cristo. O Espírito Santo moveu muitas pessoas a voltarem seus corações para Deus por meio desses apelos. Bom, vamos nos colocar no tempo proposto por eles. Nos colocar. Fizeram um cálculo errado, aí depois recalcularam, e aí fizeram toda essa matemática aqui. Poderia ser bem intencionado? Poderia. Mas eles estavam sim esperando Cristo voltar para aquele momento. Por quê? Porque eles não tinham a base deles foi completamente equivocada. Se eles entendessem a base bíblica, que dá um tempo determinado, de 7 anos finais, aonde os primeiros 3 anos e meio existe uma pregação de 2 testemunhas, e aonde que no meio desse tempo surge o anticristo, faz guerra contra os santos, persegue os santos, ali surge a grande tribulação descrita em Mateus 24. Se eles tivessem estudado isso, eles veriam o equívoco. Mas como eles não estudam isso, não viram o equívoco. E esperavam Jesus para qualquer momento, sem perceber que Jesus viria e destruiria o iníquo com o sopro da sua vinda. Isso está lá em 2 Tessalonicenses. Isso está lá dizendo, quando vier o iníquo, o Senhor irá destruir com o sopro da sua vinda. E que iníquo nós tínhamos naquele momento?
Entende que faltou um pouco de meditação? Esse é o problema. E aí continua todo esse movimento em que a igreja acredita até hoje. Ó, vamos nos preparar que Jesus está voltando. 2 anos. Sempre foi assim. 3 anos. Vamos nos preparar para 3 anos à frente. Jesus está voltando. E Jesus não volta porque eles estão esperando um movimento errado. Eles estão esperando o que eles não conhecem. Entende? Esse é o grande problema da igreja adventista. Estude Apocalipse 11 e tente descrever o que está contido ali. Se você for meditar pautadamente no que está sendo dito em Apocalipse 11, as duas testemunhas, você vai ver os tempos cronológicos sendo descritos por Apocalipse e também no livro de Daniel. Você vai ver que tudo faz conexão. E você vai ver que nós temos parâmetros para encaixar tudo isso cronologicamente e aguardar a volta do Senhor quando esses eventos começarem a acontecer. Então é preciso que nós saibamos desses pontos, é preciso que nós nos preparamos concernentes ao que a palavra de Deus vem apontar. E não esperar o quê? Um decreto dominical? É isso? Onde ninguém sabe o tempo determinado, quando vai chegar, quando não vai chegar. Nada disso é bíblico. Agora, o que é bíblico precisa ser encarado.